Olá, boa noite. Entrando no ar com mais um resumo do dia, o seu Jornal da Noite da Causa Operária TV, desta sexta-feira, dia 20 de maio de 2022. Nosso programa que traz como destaque, mais uma vez, notícias do front, notícias da Rússia. Rússia que anunciou a prisão do líder do batalhão Azov, ex-líder, que agora não vai liderar mais coisa nenhuma. E anunciou também o corte de gás à Finlândia, depois que o país anunciou o pedido de entrada na OTAN. Bom, destaque também no programa de hoje, o capacho, o serviçal, o lambe-botas, o presidente golpista que presta continência à bandeira de outro país e que se ajoelha diante do bilionário, multibilionário Musk, teve até condecoração da mais alta comenda no país aqui, uma das mais altas comendas. Bom, você vai ver, vamos falar sobre isso daí, dos supostos planos de Musk e de Elon Musk e Bolsonaro para o país. Bom, enquanto o Bolsonaro faz papagaiada, né, mas vai procurando aí estabelecer relações com setores importantes do imperialismo, a ditadura do judiciário, condenando aí, bloqueando todos os bens do deputado bolsonarista Daniel Silveira, na perseguição política, na ditadura que segue por parte do judiciário. Bom, o clima de frio que vocês... muita gente aqui que nos assiste é de São Paulo, de outros estados, também enfrentaram aí uma onda de frio, mas de São Paulo, 15 mil pessoas no frio nas ruas, né, na cidade mais rica do país, né, que teve até gente morrendo essa semana. Nós vamos destacar isso aqui, vamos falar das pesquisas que mostram aí uma estabilidade nada confiável, né, mas com Lula à frente de Bolsonaro e Ciro Gomes pontuando, fazendo 8 pontos, e uma semana que foi de crise aí, né? Teve saída de crise da terceira via. Vamos falar dessa situação. Temos hoje o boletim direto lá do Donbás, com o companheiro Eduardo Vasco e Rafael Dantas. Você vai ver as últimas notícias do front, né, no dia de importantes anúncios. Quando também destacar aqui que um senador de Washington disse que os Estados Unidos vai ter que pedir dinheiro emprestado à China para poder mandar, para garantir aí, enviar os 40 bilhões de dólares que foram aprovados de socorro à Ucrânia. Bom, essas e outras notícias você vai ver, vai comentar aqui conosco, vai discutir. E aqui nós temos hoje na nossa bancada virtual, participando conosco, diretamente de Brasília, o companheiro Expedito Mendonça. Boa noite, Expedito. Boa noite, companheiro Antônio Carlos. Boa noite, produção. Uma saudação especial a todos os nossos internautas que toda sexta-feira comparecem aqui para prestigiar o nosso programa, para fazer comentários, mandar superchats, sticks, ou seja, interagir conosco aqui, que é isso que a gente gosta, tá certo? Trata-se de um programa interativo, um programa de análise em que os internautas podem participar com opiniões, com ponto de vista e tal. Aqui é o ambiente diferente do conjunto da esquerda lá, que é um ambiente democrático onde as pessoas podem se manifestar. Nós temos aí, o companheiro Antônio Carlos já adiantou aí alguns pontos aí da pauta. Nós temos aí segmentos da categoria dos servidores públicos aí que já não confiam mais em nenhuma mesa de negociação com o governo e já tomaram a decisão de ir à luta, tá certo? Teve assembleia hoje, as plenárias voltaram a ser presenciais, então nós temos um ambiente aí muito interessante e que promissor no sentido de um enfrentamento com o governo que cada vez mais entreguista, cada vez mais antinacional, e nós vamos tratar dessas questões todas aqui no nosso programa. Vamos dar o pontapé inicial, companheiro Antônio Carlos? Ok, vamos sim, e pedindo a nossa audiência muito participativa que nos ajude aí compartilhando, né, o link do nosso canal aí nas redes sociais, mandando aí o link da Causa Operária TV
né? Você pode copiar aqui e pode também compartilhar direto embaixo da nossa tela aqui no canal do YouTube. Você clica lá, compartilhar, e você pode compartilhar onde você quiser, no Twitter, no Telegram, no YouTube, no Facebook, no WhatsApp. Mande para todo mundo. Chame o pessoal para assistir esse canal independente, combativo e revolucionário. Bom, e a gente quer a sua ajuda também para fortalecer justamente esse trabalho combativo revolucionário da Causa Operária TV. A única, né, de todo mundo, de toda a esquerda, que tem representantes, que tem emissários diretamente lá no Donbás, né, de companheiros que estiveram na Rússia, agora estão nas repúblicas independentes, agora em Lugansk, mas nos próximos dias vão estar também em Donetsk, né, antes de voltarem aí à Rússia para novas entrevistas, novos contatos, antes do final da viagem, que se prorroga por mais um mês, né? Uma iniciativa combativa, revolucionária, militante, né? E que nós vamos mais uma vez hoje aqui mostrar o boletim diretamente de lá. E para contribuir com essa empreitada, nós precisamos da sua contribuição aqui com o nosso canal. Nós precisamos que você faça aí como fez o Jacques Tatu, né? Que se tornou membro bronze do nosso canal, e a quem nós damos boas-vindas na noite de hoje. A gente saúda aqui também ao pessoal que está conosco na transmissão, o Walter dos Santos, companheiro Sérgio Salgueiro, que perguntou por todo mundo. Cadê todo mundo? Está todo mundo aqui, Sérgio. A gente tarda, mas não falha. O Rivelino Fernandes, chegando por aqui com seus comentários. Nosso companheiro Sou Eu, membro do canal. O Luiz Bergosa, também chegando junto. Está ativado aí o modo exclusivo para inscrito. Se você quer comentar, se você quer mandar o seu comentário, é só tocar o sininho embaixo da tela. Para se inscrever, você não paga nada. Se você quiser contribuir, você se torna membro, né? Recebe vantagens aqui de membro do canal, seu nome fica em destaque aqui, fica em verde, como está aqui o Aurélio dos Santos, por exemplo, Revolução Popular no Brasil, e de muitos outros. Tá ok? E você ajuda, nós já temos 108 mil inscritos, mais de 108 mil, né? Estamos próximos aí, até segunda-feira vamos romper essa barreira aí, os 108, e proximamente chegar aos 110 mil inscritos. Bom, então vamos para a nossa pauta nessa sexta-feira gelada, mas tem muita notícia quente por aqui. E vamos começar com a charge do companheiro J. Camelo, para animar a nossa sexta, né? Para o pessoal que vai tomar uma cervejinha, já está tomando, tem gente tomando um vinhozinho para esquentar a temperatura, um conhaque, um café, né, um chazinho. Então, veja aí a charge do companheiro J. Camelo, as últimas do J. Bom, aí mostrando aí os dinossauros conversando, né? Os dinossauros da política, porque veio o golpe, né? O golpe aí, lembrando o meteoro que teria provocado aí uma devastação no nosso planeta. Não se preocupe, o Brasil é uma democracia consolidada. Parece não só um papo de coxinha, mas infelizmente a gente vê muita gente da esquerda, né, falando isso daí também. Essa semana quem falou isso daí foi a embaixadora, aquela que foi nomeada para embaixadora dos Estados Unidos no Brasil, que elogiou a democracia no Brasil, as eleições, falou que a gente pode confiar no STF, no TSE, no Judiciário, deixou a gente tranquilo, né? Porque se a embaixadora norte-americana falou, se a gente é otário, a gente pode confiar. Bom, a outra do J. Camelo é naufragiociata. Porque o Bolsonaro já fez motociata, barcaciata, sei lá, tem ciata, né? Tem tudo ciata. Então, naufragiociata, né? Meu último ato de governo será a privatização da Eletrobras. Esperamos que ainda não, né? Que a gente tem jogo para ser jogado, é necessário mobilizar aí os trabalhadores, e mesmo que se eles cometerem esse crime, precisa ser através da luta revogada essas e outras privatizações. Bom, o companheiro Expedito destacou aí, introduziu ele que é militante, dirigente da luta aí dos servidores. Ele começou falando, anunciou o tema. Eu vou passar para ele falar que, porque os servidores da CGU, né, aprovaram greve aí a partir do dia 30. Né? Nós vamos ter 2 momentos para falar da luta dos servidores. Vamos começar por esse detalhe aí você
decide se fala tudo de uma vez ou se a gente deixa em 2 momentos do expedito. Ok, eu acho que isso aqui, particularmente, eu fico muito feliz, tá certo? Né, vou falar aqui com muita ênfase e também satisfeito em saber que tem aqui a luta da categoria, não é isso? Embora ainda não tenhamos atingido aí o nível ideal de mobilização e tal, mas ela vem acontecendo aos poucos, né? E te motivar principalmente, não é isso? De desespero se encontra, e também pelo fato de que o governo não tem nada a oferecer aos servidores públicos a não ser enrolação e conversa furada. Entretanto, o seguinte, para um determinado segmento, o governo trata a pão de ló. Agora, o conjunto dos servidores, incluindo aí os diversos segmentos aí da Receita Federal, Banco Central, INSS, que são categorias com nível de organização aí já mais tradicional, com um poder de fogo aí maior, esses já estão aí com as mobilizações mais avançadas. E hoje, sexta-feira, mais um segmento aí, que é o pessoal da Controladoria Geral da União, que é o pessoal que faz aí o controle das contas do governo, não é isso? Cansados aí de serem enrolados, né? Realizaram uma assembleia, a foto aqui, assembleia bastante participativa, a gente está vendo aqui, e decidiram ir para o enfrentamento, resolver a parada de outra forma. Não acreditar mais em nenhuma negociação, porque o governo nunca sinalizou com nada, e eles tomaram aqui a decisão correta, que foi deliberar pela greve por tempo indeterminado a partir do dia 30 de maio. Não é isso? Então, mais um segmento, né, que se junta ao conjunto de outros segmentos aí dos servidores públicos federais, que também já perderam a paciência, digamos assim, né? Um outro segmento, que é o da Secretaria do Tesouro Nacional, da STN, também decidiu por greve por tempo indeterminado. Mas esse vai começar agora, nessa segunda-feira agora, dia 23. Ou seja, vamos ter aí mais um reforço, digamos assim, para pressionar o governo a atender às reivindicações aí da categoria. Junto à questão da reposição salarial, que é linear, que todo o serviço público está exigindo, que é os 19,99%, que o governo roubou dos servidores, que coincide exatamente com o período em que o Bolsonaro tomou posse até esse momento aqui agora. Na verdade, até janeiro, né? Porque de janeiro para cá houve aí esses 19,99% já está defasado, porque não está contando com o período aí inflacionário de janeiro até os dias de hoje, em que houve aí inflação dos alimentos, reajuste de tarifas, combustíveis e tal, e tudo isso incide, evidentemente, né, isso nos percentuais aí ou seja, que os servidores estão reivindicando agora que o governo deve devolver, no mínimo, a reposição salarial de 19,99%. Junto a isso, eles estão lutando de fazer a estruturação da carreira. Isso acontece muito no serviço público. O importante é que esse segmento importante aqui se movimentou e entrará em greve, e isso aqui é um fator importantíssimo no sentido da gente engrossar as fileiras aí para colocar o governo contra a parede e conquistar o reajuste aí dos servidores federais que já não aguentam mais a situação desesperadora, porque os salários já não compram mais nada. Bom, parabéns aí à decisão dos companheiros da Controladoria Geral da União. Voltamos ao estúdio aí, companheiro Toninho. Ok. Daqui a pouquinho o Expedito fala mais da mobilização geral dos servidores, mas a gente volta por aqui. Daqui a pouquinho ele tem mais sobre esse mesmo tema da mobilização geral, né, da necessária mobilização do conjunto do funcionalismo. Eu queria agradecer aqui ao Super Sticker, a figurinha simpática do Revolução Popular do Brasil, né, e pedir a você que está nos assistindo, audiência bastante elevada, né, nessa sexta-feira, que você contribua aí, faça como Revolução Popular do Brasil,
mande o seu superchat, o seu super sticker. Se você quiser mandar junto aí o seu comentário, a gente divulga aqui com o maior prazer a sua participação, né? Nesse momento que é muito importante aí também esse caráter interativo do nosso canal. Então ajude a sustentar a Causa Operária TV, participe, mande a sua opinião. Bom, um alerta, né? Um alerta importante, porque o governo, no apagar das luzes, aí, na reta final do governo Bolsonaro, né, logicamente buscando aí a reeleição, procurando se articular com os grandes capitalistas, nós vamos falar disso daqui a pouco, né, que querem aí cortar na carne do povo brasileiro, vai procurando adotar medidas para reforçar o caixa, né, para poder gastar mais, para poder ir processar a entrega, né, da economia nacional, como é o caso das privatizações, que o pessoal comentou aqui no grupo, tem comentando o problema da Eletrobras, por exemplo. Bom, o governo, nessa toada, publicou edição extra do Diário Oficial da União, ontem à noite, trazendo o decreto de abertura do mercado de carbono e metano, né? O decreto foi publicado ontem, estabelecendo procedimentos para a elaboração dos planos setoriais a pretexto de mitigação das mudanças climáticas, né? E instituindo o Sistema Nacional de Redução de Emissão de Gases de Efeito Estufa, o SINARE. Bom, o decreto, como tinha sido divulgado aí pelo ministro do Meio Ambiente, ou a gente poderia dizer o Ministério de Ataque ao Meio Ambiente, dá início à abertura do mercado de carbono, né? Mas a formatação ainda vai ser elaborada e precisa passar pelo crivo do Congresso Nacional. Bom, o governo está procurando aí transformar como toda essa política em uma política a ser negociada com os capitalistas, né? Sem, obviamente, no regime ditatorial que nós estamos vivendo, nada se discute com a sociedade, não há um debate, né, com as organizações dos trabalhadores, com os órgãos de defesa do meio ambiente, e, pelo contrário, a gente tem visto que no governo Bolsonaro, no regime golpista, essa tem sido uma das áreas mais atacadas do funcionalismo, né? Servidores do INCRA, do IBAMA, de todos os órgãos ligados aí ao meio ambiente, têm comido o pão que o diabo amassou, né? Porque a política é a política de favorecimento dos madeireiros, dos mineradores, né, do grande capital. Não é uma política efetiva de desenvolvimento do país, mas de dilapidação. Então, nós vamos ficar de olho, nós vamos chamando atenção para a publicação do decreto, sem uma discussão, nem sequer com a máfia do Congresso Nacional, né? E certamente esse tema nós vamos trazer à baila aqui para denunciar aí o que está por detrás de toda essa armação, né? A Secretaria-Geral da Presidência da República disse que a finalidade é suprir a lacuna regulamentar de quase 13 anos no que tange ao estabelecimento de procedimentos para a elaboração desses planos setoriais. Mas, obviamente, que isso aí acontece agora, em plena campanha eleitoral, como uma medida de negociação, de manobra, né, para atender aí. Tem muito capitalista de olho nessa questão da negociação aí das questões ligadas aí ao mercado de carbono e metano. Nós vamos voltar a esse tema com certeza, né? Vamos colher informações e vamos estar divulgando para vocês aqui para ver o que está de trás. Porque a política do governo é uma política de um regime de súditos, né? É uma política de um regime de subserviência, né? Como a gente vem destacando aqui. Bom, e o Expedito vai contar para vocês o que aconteceu hoje, quando o governo anunciou aí uma parceria com o Elon Musk, né? A pretexto de conectar a Amazônia. Bom, vou passar para o Expedito, ele conta para vocês o que aconteceu, porque o Bolsonaro anunciou que vai ser uma maravilha, vai ter lançamento de satélite, só progresso para o Brasil. Mas é assim mesmo, Expedito? Está previsto aqui internet até para as aldeias indígenas, tá certo? De acordo com o que está sendo anunciado aqui, você imagina, né, e tal. Que cara bonzinho esse Elon Musk, hein? Ele vem aqui no Brasil, tá certo? Oferecer serviços, colocar
satélites aqui de banda larga, de qualquer coisa, para conectar populações, né, localidades que não são atendidas aí pela banda larga, pela internet, pela conectividade, né? Imagina, ele não vai querer nada em troca porque ele é um bilionário, ele é uma pessoa completamente desinteressada, não é isso? E ele está fazendo isso aí por puro altruísmo, né? Então, a gente, sei lá, deveria fazer o quê, né? Aplaudir, falar parabéns, Elon Musk, maravilha, então. Vem o governo aqui, você está prestando um grande serviço aqui para o nosso povo, para a região amazônica aqui, né? Bom, aqui é o seguinte, o lema do governo é o quê? Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, não é isso? Bom, um presidente que bate continência para a bandeira norte-americana e está recebendo aqui um bilionário, eu acho que é o segundo bilionário, ou está na lista do primeiro, não é isso? Aí da revista Forbes, né? Veio aqui, recebeu com toda a pompa, chamou aí os generais, né? O general Heleno, o ministro das Comunicações, ou seja, toda aquela pleiade, digamos assim, de entreguistas nacionais que estão vendendo o país, que estão entregando todo o patrimônio público nacional, foram lá, né, isso para dizer ao senhor Elon Musk que a Amazônia está ao seu dispor. Pode chegar, pode fazer o que você quiser, não é isso? Ele tem aí, ele é proprietário aí todo mundo sabe, da Tesla, né? Mas eu fiquei sabendo agora, não sabia, ele tem aí a SpaceX também, que é essa empresa de lançamento, não é isso? De satélite, você imagina um negócio desse e tal aí. São lançamentos de satélite de baixa órbita, né? Veja só, que não depende de licitação, hein? Ou seja, é uma festa, não é isso? Você não depende de licitação para isso aí nem nada, porque, segundo aí a legislação, o lançamento de satélite de baixa órbita não depende de licitação e pode ser fechado por meio de um processo administrativo da Anatel, você imagina. O senhor Elon Musk veio aqui e ganhou de presente, né? Foi presenteado pelo presidente entreguista e os generais que assinam embaixo aí sobre todo esse processo de entrega do país, disponibilizar aí toda a Amazônia, né, isso que vem sendo cobiçada pelo mundo inteiro, né? Todo mundo está de olho aqui porque sabe do potencial, das riquezas, do que existe lá, e o senhor Elon Musk foi agraciado, né, isso com aí para que ele possa fazer uso, né, isso do espaço aéreo, lá tudo da Amazônia e fazer essa conexão para levar a comunicação, a internet nas áreas em que supostamente o governo, né, não. A matéria fala-se, sem contrato, o governo anuncia parceria conosco para conectar a Amazônia. Muito mais fácil, né? Ao invés de você fazer um contrato, o governo, porque se trata de uma área de segurança nacional, que é a Amazônia, não, você não faz contrato e entrega aí para a exploração de um bilionário cujo interesse a gente sabe muito bem qual é. Bom, Brasil não vale nada e Deus, para eles, não é brasileiro também, porque se fosse, olharia para cá e falaria, não, a Amazônia não, tá certo? Vocês estão entregando o Brasil. Vamos supor que essa figura mítica, né, existisse. E o Bolsonaro falou que o Elon Musk classificou ele como mito da liberdade. Imagina, hein? Então, tá aqui, ó. No breve discurso que fez ao lado de Musk, Bolsonaro chamou o bilionário de mito da liberdade. Bom, eu não tenho mais nada para fazer, Toninho. Eu gostaria que você fizesse algum comentário aí, sinceramente. Uma pessoa só não pode falar sobre um fato desse. Por favor, volto aqui ao estúdio. Eu destaco aqui, eu começo destacando a opinião de vários ativistas, né, chamados ditos especialistas do setor ambiental, inclusive reportagem do site Brasil de Fato, né, destacou aí a opinião de alguns desses especialistas para desmascarar que o que nós tivemos aí foi pura subserviência, né? O Bolsonaro reuniu aí tudo que é horda de autoridades, né, do regime golpistas, ministros,
militares, políticos, juízes, para bater, não, render, né, saudações aí, saudar aí o bilionário, né, dono de uma fortuna gigantesca. Você veja aí na mesa, você tem desde ministros do governo, ministros do STF, generais, puxa-sacos de tudo que é tipo, né, mostrando aí o caráter servil do regime político. Bom, e o que disseram alguns especialistas sobre esse setor? O cientista Gilberto Câmara, ex-diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, né, do INPE, ele publicou no Twitter que as ideias do Musk para salvar a Amazônia, porque o Musk ele veio para salvar a Amazônia, veja que coisa, é o super Musk, né? Ele classificou as ideias do Musk como sendo inúteis, né? Porque, veja só, o que o Bolsonaro articulou com o Musk é a entrega do monitoramento da Amazônia para um bilionário, né, para um empresário que, como destacou o Expedito, obviamente não vai fazer nada por benesse, é por interesse, e ele vai se tornar, se isso se consumasse, detentor de informações, né, e da possibilidade de monitoramento da imensa riqueza, né, desse verdadeiro tesouro de riquezas naturais, minerais, etc., que é a Amazônia, né? E, obviamente, quem que não gostaria de receber isso de graça, né? E, em troca, é como se o Musk oferecesse aí um balangandã, né? Viesse aí distribuir uns apitos, né? Não para os índios, mas para os idiotas do governo. Está aí o post, né, feito em inglês pelo Gilberto Câmara, no qual ele destaca o seguinte, que a arrogância do Musk é comparável à qualidade do monitoramento florestal, para dizer, como outras pessoas, de que o problema do Brasil não é um problema de monitoramento, né? O próprio monitoramento feito pelo INPE, né, revelou, por exemplo, que o aumento de quase 22% do desmatamento na floresta amazônica em 2021. E não foi feito nada. Quer dizer, o problema não era um problema de que não havia monitoramento, né? O monitoramento serviu apenas para, quem sabe, para o Exército dizer, pode destruir ali, destrói lá, que lá ainda não foi. Quer dizer, nós temos uma política de rapina e a gente sabe que o governo é indutor dessa política, né? Não há nenhum tipo de contenção, de repressão. Os órgãos públicos responsáveis pelo trabalho de fiscalização, como o INCRA, o IBAMA, né, os órgãos responsáveis pela proteção dos índios, como a FUNAI, foram totalmente dilapidados pelo governo, né, foram colocados nas mãos dos latifundiários, dos mineradores, dos madeireiros, né, e o importante é, veja só, nós não estamos longe de ser aqueles setores, né, que se juntam aí ao imperialismo para dizer que o Brasil não deve ter uma política de aproveitamento, de exploração econômica da Amazônia. Muito pelo contrário, né? Nós achamos que é direito do Brasil explorar, e quem deve decidir sobre isso é o povo brasileiro, e que a exploração deve ser feita, né, de maneira pensada socialmente, decidida coletivamente, de uma maneira que não tem nada a ver, né, com a política do imperialismo. O Musk vem com essa conversa fiada, né? Bom, nós tivemos mais declarações, por exemplo, o coordenador-geral da MapBio+, o Tasso de Azevedo, né, ele disse que a Starlink, né, que é a empresa ligada aí a uma das muitas empresas do Musk, né, justamente que dedicada a essa área de satélites, de mapeamentos e tudo mais, que a ideia do Musk para oferecer conexão à internet em áreas remotas, né, que é o apito, é o balangandã que o Musk vai oferecer em troca, né, desse imenso controle dessa riqueza. Destacou que hoje o INPE, assim como a Amazon e a própria MapBio+, oferecem o estado da arte, ou seja, a tecnologia mais atual em relação aos dados sobre o desmatamento. E nas palavras do Tasso Azevedo, o que falta é o governo age efetivamente para interromper as ações ilegais, o que não está nem na cabeça do governo, né? Quem sabe o que está colocado aí é justamente uma parceria do Elon Musk para acelerar a dilapidação
em favor de interesses internacionais da Amazônia. Bom, outro a se pronunciar foi o secretário executivo do Observatório do Clima, o Márcio Astrini, que ele também destacou aí a omissão do governo e reafirmou a ideia de que não falta monitoramento na Amazônia, né? Ele disse que, apesar de reconhecer a importância de garantir conexão à internet nas escolas e comunidades remotas da Amazônia, obviamente que o que está sendo feito aí, o preço a pagar, né, é totalmente absurdo, né? É como se alguém falasse o seguinte, que vai receber de graça o SUS, né, vai receber todo o sistema de saúde brasileiro, vai privatizar porque vai colocar esparadrapo nos postos de saúde, né? Essa comparação que a gente deveria fazer é um absurdo sem tamanho, né? É uma política de capacho, de serviçal, que não é só do Bolsonaro, mas é de todo o regime golpista, né? Essa política se intensificou desde o golpe de Estado e que nós estamos vendo aí é a política de rapina em favor dos grandes e grandes mesmo tubarões internacionais, como é o caso do Elon Musk. Bom, vamos voltar ao tema, falamos aí do Elon Musk, agora vamos voltar ao tema dos servidores federais, porque o Expedito vai contar para a gente, parece que o pessoal está preparando aí um ato unificado no próximo dia 31 em Brasília, né? Bom, chegou a hora de ir para cima, né, Expedito? Porque o governo é só conversa e só tem boa vontade com os amigos policiais, né? Com você. Exatamente. Eu acho que diante aí da completa ausência de definição em relação aí à pauta que foi entregue aí, que vem sendo objeto de negociação desde janeiro, e a gente vê que não há nenhuma sinalização no sentido nem do atendimento do principal item da pauta, que é a reposição das perdas salariais. As categorias estão intensificando a mobilização. Nós falamos aqui ainda há pouco sobre a entrada em greve da CGU e da Secretaria do Tesouro Nacional. Outros segmentos também já estão paralisados. E está sendo chamado aí para o dia 31 de Brasília, que sem ser nessa terça-feira agora a outra, tá certo? A paralisação de um ato unificado em Brasília. Vamos ver se dessa vez as caravanas se deslocam mesmo para Brasília, porque os atos anteriores houve problemas aí no deslocamento e, na verdade, é o seguinte, nós precisamos de um empenho maior das direções no sentido de mobilizar aí os servidores públicos federais que estão em pé de guerra com o governo, estão aí querendo cortar as tripas aí dessa gente, tá certo? Só que aí a gente precisa transformar essa indignação em ato, em uma verdadeira mobilização para colocar o governo contra a parede e pressionar aí o Ministério, ocupar, tá certo? Nós defendemos aí que além dos atos, tá certo? Que haja aí uma pressão efetiva para... Vamos ter claro, aqui o governo entende a linguagem da força, é a única que ele entende. No mesa de negociação, isso aí não tem surtido nenhum efeito o encaminhamento dessas pautas, tá certo? O governo engaveta isso aí, e quando chama um ou outro dirigente aí, representante da categoria, é só enrolation, como diz aí no programa, né? Isso é só enrolação. Não tem nada de concreto. Portanto, assim, a paciência já está esgotada, e eu acho que o dia 31 tem que ser um grande dia aqui de mobilização, né? O encontro, ele faz parte desse calendário de mobilização e ele está sendo chamado pelas principais entidades aí, né? O FONASEF, que é o Fórum Nacional das Entidades de Federais, e o FONACAT também, que é uma entidade importante, que é o Fórum Nacional Permanente das Carreiras Típicas de Estado, né? E a esses setores aí vão se juntar outros segmentos aí, que é muito grande, se espalhou muito aí as entidades, né, dentro da categoria, e esses fóruns são exatamente para unificar essas lutas. Então, a gente espera que no dia 31
nós, servidores públicos, ocupemos as ruas de Brasília, ali na Esplanada, e façamos um grande ato para pressionar mais uma vez o governo e não sair, não desocupar as ruas de Brasília. Não pode ser aquele ato que você vem, faz um ato de manhã e à tarde todas as caravanas voltam para os seus estados, tá certo? Tem que ser alguma coisa que permaneça aqui durante a semana, chegar na terça-feira, ficar aqui até, sei lá, quinta ou sexta-feira e tal, fazer um auê aí também dentro da Câmara, pressionar, ou seja, fazer um ato em que o governo sinta o peso da categoria, que só assim será possível a gente ter alguma perspectiva de conquistar aquilo que nos foi roubado aí pelo governo Bolsonaro. Vamos ver, estou confiante. Okay. Não, vamos lá. Ok, a produção colocou aí na tela aí, ó, o boletim Servidores em Luta. Mostra a capa aí, a produção. Convocando aí a mobilização dos trabalhadores, denunciando a política criminosa, né, que o companheiro Expedito destacou aí. Para os amigos policiais, tudo. Para os demais servidores, nada. Por isso é preciso, né, sair às ruas, realizar grandes mobilizações. Está na hora dos servidores colocarem, passou da hora de colocar o bloco na rua. Bom, antes de seguir na pauta, agradecer aqui ao companheiro Irlan Iglesias, que mandou aí o seu superchat, e com o recado dele, Lula 13. É isso aí, Lula 13, por um governo dos trabalhadores. Agradecer também ao Jesus Era Humano. Jesus chegou por aqui, mandando também o seu sticker aí com a sua contribuição, a sua figurinha simpática. Muito obrigado ao Jesus. Jesus está entre nós e contribuindo. Então, siga o exemplo de Jesus, siga o exemplo do Irlan, né? Contribuam, ajudem a sustentar aqui essa imprensa independente, combativa, revolucionária, né? E daqui a pouquinho, você fica por aí, nós somos já mais de 300 aqui no nosso, acompanhando a nossa transmissão ao vivo, e você fica por aí que daqui a pouquinho tem direto da Rússia, né? Nós temos um boletim diário com nossos companheiros que estão lá, agora não mais na Rússia, né? Estão diretamente na República Popular de Lugansk, onde nós mostramos 2 boletins aqui, né? Os companheiros nas regiões e que as milícias, junto com as forças russas, conseguiram recuperar o território, né? Inclusive participando lá da ajuda humanitária, né, prestada aí pelas forças populares e com o apoio da Rússia, e também com o resgate de corpos, né, do verdadeiro massacre que as tropas ucranianas promoveram quando batiam em retirada. Dispararam aí contra igrejas, escolas, hospitais, destruíram tudo, né, em determinadas regiões. Daqui a pouquinho o Vasco vai falar mais para a gente dessa situação. Bom, só antes aqui, tem mais na nossa pauta nacional, eu queria destacar aqui o reforçamento, né, que nós estamos vendo aí da ditadura do judiciário. O Alexandre Moraes determinou aí o bloqueio de todos os bens contra o deputado bolsonarista Daniel Silveira. Isso porque o próprio ministro ele já aplicou mais de R$645 mil em multas, né, pelo suposto descumprimento de medidas cautelares impostas. É bom lembrar, né, que o Daniel Silveira ele foi atingido por uma decisão presidencial prevista em lei, a graça presidencial, né, e simplesmente o STF não leva em conta. É a ditadura, né, do STF, né, que inclusive transforma aí bolsonaristas que são ilustres imbecis, né, boçais, fascistas, em vítimas, né, de um regime, inclusive ídolos, né, daqueles que se opõem, obviamente, a esse ato ditatorial, né, que é a cassação por um órgão que não tem poder, que não é um poder acima dos demais, né, caçando o deputado, procurando passar por cima da decisão presidencial e multando aí. É um processo claro de perseguição política, né, e não é porque a gente não concorda, né, com praticamente nada do que imbecis e fascistas, né, como esses bolsonaristas defendem, que nós vamos defender a atitude totalmente arbitrária
né, e totalmente lesiva aos direitos democráticos, porque o direito democrático é assim, se o direito democrático de um está violado, de todo mundo está afetado. Né? Se o direito da liberdade de expressão de um deputado, né, pode ser caçado e perseguido assim, né, por um ministro que ninguém votou, que ninguém elegeu, né, que se coloca acima dos outros poderes, o que dirá o direito do cidadão comum? Né? Nós estamos vivendo a ditadura, o regime ditatorial, e uma das engrenagens típicas dessa ditadura, né, é justamente o judiciário golpista, que, infelizmente, recebe o apoio, né, de setores da esquerda que parece que perderam o juízo, né, e resolveram assinar embaixo, né, de órgãos tão ditatoriais que foram responsáveis, corresponsáveis, né, junto com outras instituições golpistas, pela derrubada da presidenta Dilma, por toda a operação criminosa da Lava Jato, pela condenação e prisão ilegais do Lula e pela vitória do Bolsonaro. E que agora estão aí nessa encenação, né, procurando, até como uma forma de promoção, porque quanto mais eles fazem isso, obviamente, mais eles promovem como vítimas aí os próprios bolsonaristas e o próprio Bolsonaro. Bom, fica aí a denúncia, né, e é preciso abrir o olho diante dessa situação. Destaque na nossa pauta o sofrimento, né, de milhares de pessoas na cidade mais rica do país. Eu vou deixar o companheiro Expedito, que está de longe, comentar, porque a notícia ela é de fato muito chocante, né? Vai lá, Expé. Olha, companheiros, eu não sou paulista, eu moro em Brasília, mas eu visito São Paulo com muita frequência e posso falar assim, né, que a situação aí de quem está nas ruas nesse momento, na capital paulista, sem um abrigo, sem um cobertor, no relento, é uma coisa assim de cortar o coração, viu? Sinceramente. Então, porque você imagina, numa situação de temperaturas amenas, você dormir desabrigado, debaixo de um viaduto, sem nada, tá certo? Já é uma situação muito complicada. Você imagina numa situação dessa, em que as temperaturas despencaram no país inteiro, e São Paulo está localizado aí na região onde as temperaturas baixas estão castigando aí o país, você ter um contingente de pessoas dessa aí desabrigadas, vivendo nessa situação de completo abandono. O poder público, não é isso? A prefeitura aí, o prefeito Ricardo Nunes, não é isso? Do MDB, né? Você tem as casas de acolhimento aí e hotéis, onde essa população deveria estar abrigada nesse momento aí agora, não é isso? A denúncia aqui é de que a oferta atual é de, no máximo, a metade do censo que existe na cidade de São Paulo. Vamos ter claro, é um censo subnotificado, né? Que esse censo aqui de 31.884 pessoas diz respeito ao censo de novembro e dezembro do ano passado. Quantas pessoas mais ingressaram nessa situação de situação de rua de dezembro para cá? Diante da crise, diante da ausência sem renda, abandono familiar, ou seja, todos os problemas que motivam aí o crescimento sempre muito alto aí de pessoas que perdem aí o abrigo familiar, a relação familiar, e por todos esses motivos que eu falei aqui agora, principalmente econômicos, não é isso? E vão para a rua, não tem como pagar aluguel, não tem renda, foram despedidos, tem um problema da pandemia e tudo. Ou seja, a prefeitura, não é isso? Acolheu apenas 50% dessas pessoas. E há denúncias, está certo, de que os cobertores disponibilizados são aqueles cobertores fininhos. Ou seja, a prefeitura da maior cidade do país, que é o terceiro orçamento do país,
só perde para o orçamento da União Federal, para o orçamento de São Paulo, do estado de São Paulo, mas o município de São Paulo é o terceiro orçamento da União. Será que não é possível abrigar essas pessoas de forma digna, pelo menos por esse período? Não devia existir pessoas em situação de rua, mas nesse momento, particularmente nesse momento agora, de sofrimento, de frio intenso, em que já houve mortes, inclusive, não é isso? A cidade mais rica do país, o terceiro orçamento da União, não tem condições de atender essa totalidade aqui, que vamos ter claro, são números subnotificados. Nós vimos aí, tem aí o trabalho do padre Júlio Lancelotti, que sempre, né, é um companheiro, inclusive nosso, que comparece aos nossos atos e tal, que tem esse trabalho gigantesco aí, mas não dá conta de atender. Isso é um dever, uma responsabilidade do poder público, que se omite diante dessa situação. Então fica aqui o registro do protesto aqui do nosso programa, do resumo do dia, tá certo? Senhor prefeito Ricardo Nunes, cobertor para os desabrigados e abrigo decente, com alimentação, com banho, com colchão digno, com local digno para essas pessoas. Caramba, cadê o orçamento da cidade, Ricardo Nunes? Atende o interesse da população. Bom, volta aí ao estúdio. É isso aí. Inclusive, essa semana teve morte, né, de morador em situação de rua, e morreu aí tentando na fila, né, tentando uma vaga aí nos abrigos, por conta dessa política denunciada aí pelo companheiro Expedito, né, é a política criminosa, fascista, né, que domina aí a cidade de São Paulo, né, e que toma conta do país. Bom, nós vamos em frente aqui, nós já estamos chegando, daqui a pouquinho tem o boletim da Rússia, e hoje nós temos um vídeo, você que está aí conosco, aguarde, que além do boletim nós temos um vídeo muito legal, feito aí por companheiros russos de vários países, né, agradecendo aí a solidariedade, né, daquelas pessoas que estão procurando entender realmente o que está acontecendo e apoiar, né, a luta, inclusive com características revolucionárias, né, como a gente vê na região do Donbás, né, contra a tirania, contra a opressão imposta, né, pelos nazistas, né, pelo imperialismo, contra os povos, não só contra os povos russos daquela região, né, mas contra o próprio povo ucraniano. Então fique por aí que tem aí imagens muito marcantes, muito fortes daqui a pouquinho. Bom, eu queria destacar aqui rapidamente, falar, hoje nós estamos vivendo aí a enxurrada de pesquisas, né? E hoje foi divulgada mais uma pesquisa do IPESP, né, apontando aí um cenário que foi considerado estável, com Lula à frente com 44%, Bolsonaro 32% e Ciro Gomes com 38%. É o que revelou aí essa pesquisa do IPESP, né? Dória teria oscilado de 3 para 4%, e Simone Tebet teria se mantido aí em 2%. Bom, a pesquisa não traz nenhuma grande novidade, né? A gente tem chamado muita atenção, primeiro que os números não garantem aí nenhuma margem de folga, porque a diferença dentro da margem de erro da pesquisa é uma diferença pequena, né? Se a gente considerar a margem de erro, é uma diferença em torno de 6 pontos percentuais, né? Isso entre Lula e Bolsonaro. A gente vê a movimentação, né? A gente deve encarar também esse episódio de hoje aí com o Musk, uma demonstração que o Bolsonaro está buscando o apoio de setores da burguesia, inclusive mundial, né? O Musk, ele é um direitista, né? Uma pessoa que tem uma política, tem um posicionamento de direita, né? Da direita de tipo bolsonarista, no caso, né? Não da direita tradicional, né? E a gente vê aí a pesquisa mostrando, né, 12% de diferença, né? A margem, se a gente considerar a margem de erro, essa diferença pode cair até para uns 6%, né? Bom, e muitas tramóias, foi uma semana que foi marcada aí pelas articulações daquilo que a gente chamou aí de amigos da onça, né? Onde a direita, com a qual o PT busca se relacionar, está cortando na carne aí, né? Exigiu, por exemplo, que o PT em Minas Gerais
apoiasse, né, para o governo e para o Senado um candidato do Kassab, um partido que nem sequer vai se comprometer em nível nacional com a candidatura do Lula. Né? Em São Paulo segue o golpe, o Alckmin, que foi anunciado essa semana que está querendo tomar conta de uma parte do comando da campanha do Lula, dentre outras coisas, para colocar no programa a defesa das parcerias públicas e privadas, ou seja, da privatização. Né? E o calhordas, esses outros calhordas, como Paulinho da Força, que mesmo tentando recuperar o seu próprio prestígio, porque todo esse pessoal que diz que apoia o Lula está se apoiando no Lula, como se o Lula fosse uma bengala, né? Porque eles é que precisam, né, de aparecer ao lado do Lula para recuperarem a própria imagem. Bom, e o Paulinho da Força anunciou que está em negociações aí para apoiar em São Paulo, não o Haddad, o candidato do PT, vai apoiar o candidato do PSDB, o Rodrigo Garcia, o atual governador, né, que ficou no lugar do João Dória. Então, obviamente que a gente deve relativizar isso aí, e está claro, né, que há uma grande política de manipulação, né, e vem chumbo grosso por aí, e a gente de maneira nenhuma deve se fiar nas pesquisas e a necessidade da mobilização. Bom, por falar em pesquisa, vou rapidinho para o expedito para a gente poder entrar no cenário das notícias internacionais, a última nota sobre o Brasil, porque o Brasil conseguiu uma posição de destaque e de liderança no cenário internacional. Conta para a gente aí o que é, Esper? Coisa boa? No governo Bolsonaro, quando o Brasil entra no ranking de alguma coisa, nunca é boa, não é isso? Essa aqui é mais uma. Inflação do Brasil é a quarta maior do G20 e a terceira da América Latina. Ou seja, o Brasil sob o golpe de Estado, o Brasil do golpe de Estado, dirigido pela extrema-direita, é só retrocesso. Quando aparece em algum ranking, é ranking negativo. E esse aqui é mais um, não é isso? O Brasil é a quarta maior inflação entre os países que compõem o G20. O G20 da qual o Brasil não foi nem convidado dessa vez para participar, não é isso? Que é o grupo que reúne as 20 maiores economias do mundo e da União Europeia. Também pudera. A inflação acumulada nos 12 meses aí, medida de abril de 2021 a 2022, ficou em 12,13%. Né? Ficou atrás apenas dos índices da Turquia, com 69,9%, Argentina, não é isso? Aqui, nosso vizinho aqui, e a Rússia com 17,8%. Não é isso? Agora, se for levado em consideração apenas as 6 maiores economias da América Latina, o Brasil sobe para terceira posição no ranking, atrás somente da Venezuela, país que a gente sabe sofre um embargo criminoso aí do imperialismo, não é isso? E da Argentina, que vem há muito tempo aí com a economia destroçada, né? Portanto, é mais um registro aqui do resultado do golpe de Estado, não é isso? Do resultado da derrubada do governo eleito para colocar no lugar os golpistas neoliberais que estão fazendo isso aí que a gente já denunciou aqui no programa, a entrega do país, disponibilizando as nossas riquezas para ir parar na mão do grande capital internacional, dos bilionários, não é isso? E todas as outras mazelas que, durante esses 3 anos, o país sofreu e ainda vem sofrendo. Nós temos aí mais ainda uns 6 meses ou 7 meses de governo entreguista, porque em 2023, no dia 1º de janeiro de 2023, aqui em Brasília estará subindo a rampa o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, eleito com a força do povo, com a mobilização do povo e com a luta da qual o PCO é o precursor, não é isso? De apoio àquele que vai colocar um fim a essa situação toda. A gente espera que ele coloque, junto com a mobilização social, para para cumprir esses objetivos e colocar fim a esse sofrimento do povo brasileiro, de fome, miséria, exploração, tragédia, frio, sem cobertor e gente morando nas ruas e tal. Bom, vamos lá para a parte final do nosso programa, é isso aí. Ok.
sem delongas, eu vou pedir à produção para colocar a bala na agulha, porque nós vamos para um momento de mais esperado todos os dias aqui no nosso programa, pela nossa audiência, que é o boletim diretamente da Ucrânia, das repúblicas populares, né? Nesse momento, nossos companheiros, a Causa Operária TV, a única TV no mundo da esquerda progressista que tem enviados especiais, né, companheiros lá na região do Lugansk, na região, no fronte de luta pela emancipação, pela autodeterminação, né, dos companheiros das repúblicas do Donbás e dos companheiros das forças russas. Então, solta aí, produção, depois a gente comenta. O ministro da Defesa da Rússia, Sergei Shoigu, afirmou que falta pouco para a República Popular de Lugansk ser completamente liberada. Na verdade, faltam apenas 5% realmente do território do país, que se declarou independente em 2014. 95% já está liberado pelas suas forças. Falta apenas a região onde estão localizadas as cidades de Severodonetsk e Lysychansk. Essas cidades estão sob o controle ucraniano. Existem denúncias aí de que os soldados estão colocando as famílias novamente em locais onde existem munições e também explosivos, ou seja, locais muito perigosos para os civis. E, além disso, algumas das regiões de Severodonetsk que estão sendo liberadas, os soldados ucranianos eles estão indo para o centro da cidade de Severodonetsk e ali também estão se escondendo em prédios residenciais e utilizando civis como escudos humanos. Algumas estimativas dão conta de um número entre 8 e 15 mil soldados da Ucrânia dentro da cidade de Severodonetsk, onde os russos já realizam a ofensiva junto com a milícia popular de Lugansk, vindo principalmente ao norte a partir de Rubizhny. Vindo do sul, a partir da região de Zolote e de Popasna, tropas já estão investindo contra Lysychansk, que é a segunda principal cidade da região. O exército russo ele mudou a sua tática e agora vai utilizar a tática de reunir os soldados ucranianos, obrigar eles a ficarem reunidos para facilitar a sua rendição, uma vez que seriam a vítima mais fácil de bombardeios, algo semelhante com o que aconteceu em Azovstal, em Mariupol. Só que no caso, em Lysychansk, esse número de soldados ucranianos poderia chegar a 10 mil pessoas, então seria muito maior do que em Azovstal, o que seria uma rendição tremenda, né? Uma vitória esmagadora para as forças russas e da República Popular de Lugansk. Muito provavelmente a primeira cidade a ser liberada dessa região vai ser Severodonetsk, talvez nas próximas semanas, e logo em seguida as forças vão partir para terminar de liberar a região de Lysychansk. Aí o território da RPL já terá sido completamente liberto do fascismo ucraniano depois de 8 anos de guerra. Eduardo Vasco, de Lugansk, para a Causa Operária TV. Ok, vocês viram aí o boletim do nosso companheiro Eduardo Vasco, né, que já está até ficando com aparência de russo, né, com esse período lá permanecendo lá, já está num estilo frio, né, se bem que a situação lá nesse momento não é uma situação de inverno, né, pelo contrário. Bom, a gente tem mais um vídeo daqui a pouquinho, né, a produção vai deixar engatilhada para a gente, mas antes, a gente queria destacar aqui rapidamente, vai ser aquela rapidinha de 30 segundos cada, né, eu vou passar para o Expedito, ele anuncia uma, e na sequência eu anuncio outra, para a gente dar tempo de passar um vídeo que chegou agora há pouco para a gente, né? A gente não tinha visto, mas é um vídeo muito bonito. Você fica por aí esperando, que vale a pena. Eu quero agradecer o Bruno Dias pelo super sticker aí, pela contribuição com a gente, e pedir a vocês aí que estão participando conosco, mais de 350 pessoas assistindo ao vivo, só no YouTube, fora nas outras plataformas, né, que vocês aí mandem o superchat, contribuam com a gente, né? A gente precisa da sua contribuição, né? Precisamos muito, muito, muito,
né, para manter esse canal independente, combativo, revolucionário. Então, com vocês, Pê, a sua rapidinha. Bom, aqui diz respeito à Rússia, não é isso? Que é uma grande fornecedora de gás aí para a Europa. Ela suspendeu aí o fornecimento de gás para o país vizinho lá, a Finlândia, país onde nós temos um companheiro lá que inclusive trabalha aqui para o nosso no nosso jornal, não é isso? Que é o companheiro Fábio. Ele traz notícias de lá também, tal. E esse pedido de entrada oficial da Finlândia na OTAN, ou seja, se juntando aos criminosos, tá certo? Que estão aí oprimindo o povo ucraniano e o povo russo também, não é isso? E a estatal de gás, né, da Rússia, que é a Gazprom, não é isso? Conhecida aí no mundo inteiro como uma grande fornecedora aí de gás para a Europa, anunciou a suspensão, obviamente, não é isso? Diante do pedido aí do ingresso, não é isso? Da Finlândia junto com a Suécia, não é isso? Para ingressar na aliança militar do imperialismo, que é a OTAN. E, obviamente, né, que a versão aí apresentar o ministro, aí, o diretor da companhia aí da Gazum, que é a principal empresa do setor, né, de gás aí da capital, Helsinki, né, chamou a decisão de lamentável, não é isso? Mas o que eles querem? Eles não querem pagar aquilo que os russos estão aí, que é um direito deles e tal. É devido à recusa, não é isso, da Finlândia em pagar em rublos a moeda russa pelo produto. Ou seja, eles não querem pagar aquilo que é... Ou seja, quem fornece pode... ou seja, tem o direito de exigir em que moeda quer receber. Quer receber a moeda russa, o que é absolutamente natural, não é isso? Bom, portanto, fica aí aqui o registro, não é isso? Sobre a decisão aí da Rússia de suspender. São 6% apenas, né? A Finlândia compra 6% do gás aí para suprir aí as necessidades lá do país, mas mesmo esse percentual pequeno vai fazer falta aí ao país nórdico lá e tal, que no inverno tem temperaturas baixíssimas também. Bom, vamos aí para o estúdio com a notícia do companheiro Antônio Carlos aí. Eu só rapidamente, mas muito importante essa notícia, destaque aqui na nossa programação de hoje, que é a rendição, né? Ontem nós mostramos aqui a rendição da maioria das tropas do batalhão Azov, que ainda se encontravam lá na fábrica de Azovstal, né? E hoje, né, o governo russo anunciou a rendição do líder do batalhão Azov, o comandante do regimento, o Denis Prokopenko, né? Ele que foi retirado, teve que ser retirado da fábrica em um carro blindado, né? Como relatou aí o ministro da Defesa russa, devido ao ódio dos moradores de Mariupol e ao desejo do povo de puni-lo por inúmeras atrocidades. Ele, por conta disso, segundo o Ministério da Defesa russa, ele foi transferido em um veículo blindado especial, né? O Sergei Volinsky, o Volina, né, comandante da 36ª Brigada de Fuzileiros Navais da Marinha Ucraniana, também foi bloqueada em Azovstal, também se rendeu, né? E, bom, a Rússia já anunciou, assim como o Comando das Repúblicas Populares, de que esse pessoal não se trata apenas de prisioneiros de guerra. Eles vão ser submetidos, né, a um juízo especial pelos crimes que eles cometeram contra os povos dessa região, né? Então, parabéns aí às forças russas, né, e das milícias populares do Donbás por essa vitória, né, que reforça os próximos passos aí, como foi destacado aí pelo companheiro Eduardo Vasco na sua transmissão, né, e que, oxalá, a vitória das forças russas,
né, das forças das repúblicas, milícias populares da República do Donbás, se acelere, né, se incremente nos próximos dias. Amanhã eu queria chamar a atenção, hein? Porque daqui a pouco nós temos um vídeo final do encerramento, um vídeo muito interessante de agradecimento, né, dos russos, a cobertura, ao apoio que eles vêm recebendo de inúmeras partes do mundo. Amanhã nós vamos ter aqui uma reportagem especial, né, antes do início da análise política da semana. O companheiro Rafael Dantas e o companheiro Vasco vão transmitir imagens, entrevistas diretamente do fronte de guerra, né? Vocês vão ver aí declarações assim, coisa que não foi mostrado, que a imprensa capitalista obviamente não mostra, tem muita novidade. Então amanhã, a partir das 4 da tarde, né, no programa Análise Política da Semana, começando, né, com entrevistas, né, com novas denúncias, com fatos da maior gravidade. Bom, a gente vai ter isso, reportagem especial. Bom, então, a gente vai encerrando por aqui, agradecendo aqui a participação de todos vocês, a produção a cargo do companheiro Gabriel, companheiro Expedito Mendonça, mas assistam aí esse vídeo, e você ainda, durante o vídeo até o finalzinho do programa, você ainda pode contribuir com a caixinha da Causa Operária TV, esse canal combativo, independente, revolucionário, aqui no Brasil e em todo o mundo. Boa noite e até amanhã. Abraço, Pedro. Boa noite, grande abraço, bom fim de semana a todos. Russia is not our enemy. Дорогие наши друзья из разных стран. Наши интернациональные друзья. Из Германии, Сербии, Италии, Франции. Из Индии, из Бангладеш. Из Китая и из Америки. Ребята болгары и черногорцы. Все здравомыслящие люди из Европы и Азии. В столь непростое время ваши слова греют нашу душу. Мы все видим, все чувствуем. Что мы не одни. Что вы с нами, что вы нас поддерживаете. Это сейчас для нас очень важно. И мы искренне благодарим вас здесь за вашу поддержку. Et je veux dire merci. Muchísimas gracias. Vielen Dank. Thank you all. Hvala puno. Grazie mille, amici. Спасибо. Спасибо. За ваши теплые, искренние слова, которые вы выражаете в адрес нашей страны. Спасибо за то, что строите мосты дружбы. За то, что в это непростое время вы протягиваете нам руку помощи. За то, что вы видите реальность настоящую, а не ту, которую рисуют. За вашу мудрость, за вашу силу духа. От всей души большое спасибо. За то, что не боитесь высказывать свое мнение. Огромное уважение вам за это. Прошу вас, не поддавайтесь на попытки Запада поссорить наши народы. Что бы ни делали политики, друзья, Мы должны быть вместе. А если будем единым, получится большая сила. тогда никто не сможет нас ни стравить, ни разобщить. Пусть мы никогда с вами не виделись. Правда не знает ни границ, ни национальностей. Я знаю, что вместе мы сможем донести правду до всего остального мира. Просто самое главное понимать, что все мы одна большая семья. Так что вы теперь тоже немножечко русские. Наша душа с вами. Мы вас очень любим и ценим. Спасибо вам. От всей нашей широкой, многонациональной, многорелигиозной русской души.